Desde o dia 18 de setembro, quando o Banco Central aumentou a taxa básica de juros em 25 pontos base, o Brasil entrou em um novo ciclo de aperto monetário. E este ciclo se deve à combinação de vários fatores, entre eles, um incerto apoio político às reformas econômicas necessárias para controlar as despesas e um real mais fraco. E põe mais fraco nisso. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Não perde tempo, vem para o Trend Squad. A inflação, quando não mata, aleija. Expressão muito popular que apenas destaca os efeitos graves que ela pode ter sobre a economia ou a vida das pessoas. Quando não é controlada, ela metaforicamente pode matar. Um país com uma hiperinflação e o valor da moeda cai drasticamente, e o Brasil já passou por isso. Ou aleija, quando corrói o poder de compra de uma tal forma que a renda real diminui, as pessoas têm dificuldade em ter acesso aos bens e serviços, e nasce assim um cenário de instabilidade econômica. Então, já comprou o teu satoshi hoje? O Ibovespa na sexta-feira fechou com ligeira alta de 0,09 e na semana perdeu 0,71. O Bovespa vai encontrar suporte nos 128 mil pontos ainda. É claro, ainda tem o suporte aqui dos 130.500. Então, ele tem esse movimento aqui para refazer, confirmando, vai buscar o 128, porque após os dados do payroll, não teve grande movimento, a gente tem uma bandeirinha de baixa, e para a próxima semana ele termina aqui o movimento, faz mais uma perna. Essa perna anterior vou encontrar suporte aqui embaixo. Confirmando esses 130 mil, ele vai para 128, que é a abertura de agosto. Não teve grande movimento, não abalou tanto aqui o Brasil, payroll ficou bem acima do esperado e houve um recuo no desemprego, foi para 4,1. Ou seja, o emprego ainda é baixo, para que o Fed continue com esse afrouxamento monetário. Agora, a expectativa, né, na reunião de novembro, é de um corte de 0,25. Bom, até lá, vamos ver o próximo payroll. É que os dados que saíram ao longo da semana ficaram acima do esperado. Os JOLTS, que são as novas vagas de emprego, foram criadas, né, abertura de novas vagas, e a criação de vagas no setor privado também ficou acima do esperado, PMI de serviços também acima do esperado, ou seja, ao longo da semana, só dados bem inflacionados. Então, a tendência do payroll também ficar bem acima do esperado. Então, assim, por ter renovado a máxima histórica, não quer dizer muita coisa, porque em ambas as bolsas, Brasil, Argentina, Venezuela, eles compartilham do mesmo cenário, uma inflação galopante, né? Venezuela com uma hiperinflação, a desvalorização ultra mega blaster do Bolívar, né? Assim como o real também está bem desvalorizado. Isso aqui é apenas o reflexo do gringo, né, em ativos de risco, porque praticamente a bolsa está barata. Se você for comparar com o dólar, o Ibovespa dolarizado, é que está lá para baixo. Então, você que tem investido na bolsa, né, vai para os Estados Unidos, né, opera bolsa americana, ou então vai para o Forex, porque aqui vai perder dinheiro. Se você for ganhar em real, esqueça. O bem que o Brasil tem, a economia está muito ligada à exportação de commodities. Então, a empresa que exporta, que está no Brasil, que exporta, ganha em dólar, está ganhando dinheiro. Agora, quem está lá e que ganha em real, está bastante alavancada, só tem prejuízo. É isso que acontece. Então, a única forma de você erradicar a inflação é com Bitcoin. É com Bitcoin. Porque diferente das moedas tradicionais, de um real, de um dólar, que seja de um euro, a rede é descentralizada. Então, o Bitcoin não é emitido de forma descontrolada como faz o Banco Central, e isso provoca inflação. O Bitcoin é descentralizado, então o fornecimento também é limitado. E boa parte desse fornecimento já foi minerado, né? Dos Bitcoins já foi minerado, que é uma característica que está programada do código da rede. E isso cria uma escassez digital. Então, quanto mais escasso, mais caro fica, mais valorizado ele fica. E o poder
de valorização do Bitcoin é surreal. As pessoas não estão preparadas para essa conversa, continuam a dormir e assim vai ser. Então, se contrasta bem com a impressão descontrolada do dinheiro tradicional. É por isso que a gente tem uma inflação galopante. A qualquer momento o governo vai lá e aumenta a oferta monetária. Por isso gera inflação, porque ele imprimindo mais moeda, mais real, você tem mais real circulando, ok? Só que os bens e serviços continuam a mesma coisa. O que vai gerar aqui, a diferença é que vai gerar um aumento desses produtos. E esses produtos cada vez mais diluídos. É por isso que a gente normalmente fala, não se faz mais nada como antigamente. Claro que não, e a tendência é piorar. As pessoas não estão preparadas para essa conversa, não é mesmo? O dólar, o dólar fechou a sexta-feira em queda de 0,48 e a semana ganhou 0,32. O dólar tem aqui a resistência de 5,50, principal resistência que ele tem aqui para avançar e ainda bater os R$ 6 que ele está acumulando aqui. Por enquanto, a gente tem a possibilidade aqui de um ombro, cabeça a ombro. Se confirmar esse 5,50, se rejeitar realmente 5,50, ele vai parar só aqui embaixo, em 5,15. Inclusive a média aqui, aqui não tem média, mas é no outro. A média de 200 flat aqui para baixo, então ainda pode refazer esse movimento. Eu acredito ainda, né, como tem o gap aqui dando suporte, ainda vai bater, ainda vai atuar aqui nesse 5,50, ainda tem um gap aqui para fechar no final de setembro, e depois é que pode definir o movimento. Mas é grande zona aqui de decisão, a faixa dos 5,50. O problema aqui para o dólar, né, se voltar a perder os 5, aí a pressão de venda vai ser maior e vai jogar ele aqui para baixo, os 4,50 outra vez. Porque já testou sombra, já aqui travou os testes, agora depende muito do 5,50. Eu acredito em mais movimento aqui para a próxima semana para fechar gap, até confirmar aqui o movimento. Mas aqui para baixo, eu tenho aqui uma média de 200 e ela está flat. Normalmente, quando ela está flat, é quando o ativo vai voltar naquele nível ali para mais um teste. O DXY disparou na sexta-feira, né? Os treasuries disparando, o dólar vai atrás. Aqui no heatmap, não teve grande movimento, né? Exceção aqui de Semi3, que perdeu quase 12%. Sem mais um dia, sexta-feira foi mais um dia sem referência da China por conta do feriado. A Singapura subiu pouco. Rede terminou em alta, Multiplan, Suzano, Embraer, Smart Fit também. Mas ficou bem misturado aqui. Petróleo não teve grande movimento, porque no dia anterior, na quinta-feira, subiu pra caramba, né? Após o ataque do Irã. Aqui eu tenho o desempenho dos setores, ó, BDR não para e vai continuar. Indústria, índice de dividendos, né, estão acima ainda do Ibovespa, utilidade pública, financeiro, imobiliário também teve boa recuperação. Materiais básicos, agora bem abaixo do Ibovespa, materiais básicos, mas ainda é positivo, né? Materiais básicos, agronegócio, consumo, índice de fundos imobiliários, small caps, com pouco movimento, né? Mas ainda assim seguem em alta, porque são esses setores aqui onde já tiveram forte desvalorização, vão se recuperando, também vão puxando aí pelo Ibovespa, um, ajudando o Ibovespa. Perspectiva de inflação, a de longo prazo não para de subir, inflação real está meio bar, meio tijolo, se voltar a superar a média, vai disparar, e também voltou a acordar aqui a de curto e médio prazo, mas ainda se encontra abaixo da média. Essa aqui é a principal, é a mais importante. Agora, se as outras estiverem acompanhando, fuja. E aqui, como eu vou mostrar algumas empresas que podem ou não ter algum impacto
Da Selic em patamar mais alto, seja um impacto positivo ou seja negativo. Então, separei algumas aqui, mas não vou falar de todas, né? Porque é muito papel. Então, separei algumas, mas aqui é só para mostrar o desempenho delas em relação ao Ibovespa. 51% com a VEG, que é disparada aqui o melhor desempenho. VEG renovando o máximo histórico, que renovou na quinta-feira. Eu tenho a TOTUS, Ambev, já começa aqui com movimento negativo. Intelbras, a JHSF3, que é imobiliário, mistura aqui de alto padrão, a Rente, Grupo Pão de Açúcar, Elbor, Localweb, Vamos, Açaí, Movida, Magazine Luiza e Bahia. Bahia aqui com pior desempenho. Agora, se a gente colocar aqui desde o início do ano, a VEG sobe 49, depois Intelbras tem perde 0,51, aí já abaixo do Bovespa começa. Disparate. Ambev 3 e Bahia 58%. Continua com pior desempenho. E botar nos 5 anos, piorou. Em 5 anos, VEG tem alta de 361%, TOTUS 49, JHSF 3 41, Ibovespa com 25, Intelbras 8 e RIT 38. Aqui, ó, Grupo Pão de Açúcar está o pior, com 96%. 96%. Mas até some aqui Casas Bahia também, que está mais abaixo. Movida 54, Açaí 52, Local Web 18. Então, é para você ver. O Brasil tá voando, só que não. Começando aqui com petróleo, que durante a semana o Irã acabou atacando Israel. E aí foi onde ele começou aqui com esse movimento, né? Reverteu e acabou fazendo suporte aqui na abertura do ano, que é o 71 dólares e 24. Aqui é a abertura de setembro. É a zona de reversão, se realmente confirmar, porque agora o mercado está aguardando a resposta de Israel. Se Israel realmente atacar as bases de petróleo aí do Irã, que é uma região bem importante, né, de exportação, então tá aí que o preço vai disparar. A gente tem um pivô de alta aqui, apesar de que o padrão aqui é baixista, né? Mas acabou tomando suporte aqui na abertura do ano. Então, se Israel realmente atacar e o Irã sofrer algum tipo de impacto, os preços do petróleo vão disparar. Ainda tem a situação da OPEP, né, que a Arábia Saudita vai ter que aumentar a produção para compensar eventuais perdas na produção de petróleo. Então, a Arábia Saudita teve que abrir mão da meta, né, dos 100 dólares aí, só que não para o barril. Agora, se a situação piorar, né, que eles atingirem aí essa região do Irã, a produção do petróleo, esqueça, vai disparar. Porque o Irã é responsável por produzir quase 4 milhões de barris por dia, né? Então, o cálculo aí de 4% do abastecimento mundial vai estar em risco. E quanto mais escasso, mais caro fica, né? Se a infraestrutura petrolífera for realmente aí se tornar um alvo para Israel. A gente sabe que Israel tem um poder muito maior que o Irã. O ataque fez estrago, fez cada rombo, mas Israel pode fazer muito maior, um estrago muito maior. Olha, semana. É que com o preço disparando, né, ainda tem movimento aqui para o WTI até os 77,50, que a média está flat, que é abertura do mês de agosto e aqui do ano passado. Mas o WTI só vai reverter esse movimento aqui já nos 94, aqui em cima. E aí sim vai buscar o 100. Agora, o principal suporte é a mínima do ano passado. Se perder isso aqui, vai encontrar suporte nos 47. Então, vamos aguardar. E tudo acontece quando? Quando? No fim de semana. Então, se prepara. Aí chega na segunda-feira, quem ficou posicionado, leva na tanga. Bonito.
começar aqui com as análises. Vou começar aqui com o açaí. Açaí saiu fato relevante no início aí do mês de outubro, com a exigência bilionária da Receita, envolvendo ainda a, quando houve aqui a divisão com o Grupo Pão de Açúcar, Açaí, que é atacarejo, então o braço do atacarejo, isso foi dividido, e Açaí se tornou independente. Isso foi já em 2020 ainda. Então, isso gerou contingências tributárias, trocando em miúdos, ou seja, tem que pagar, é, tem que pagar imposto. Mas como, né, vamos fazer as contas. Isso aí tem 4 anos já, vai para 5. Daqui a pouco isso prescreve, normalmente, com 5 anos prescreve, e acaba em pizza, né? O Brasil já sabe. Então, açaí, mas eu já até tinha mostrado aqui, açaí ainda buscar os R$ 7, ainda renovou mínima, que foi a 6,67 na semana, que a última projeção é 6,38. Na verdade, açaí ainda tem movimento até os 6. Pode ser a próxima mínima aqui para sair. A abertura de setembro está aqui, ó, lá em cima. Aí acabou deixando aqui uma divergência, começou o primeiro movimento, que é açaí. Tem a abertura da semana passada, essa, né, que é já 23 de setembro, em 7,68, abriu essa semana em 7,81 e a máxima ficou lá para cima. Então, a possibilidade para a próxima semana, olha o espaço que a gente tem até a média de 8, é bater o 7, buscar aqui o 7,40. Já está aqui no número inteiro, o movimento ainda pode continuar. Já tem resistência em 7,41. Pode fazer mais uma perna aqui, tá vendo? Indo contra a média de 8. Ainda assim, as médias, né, não vão dando grande suporte, não. Olha o mês. Porque eu projetei aqui, olha, a abertura do ano de açaí, que é 13,45, e aqui está a abertura do ano passado, 18,92. Vê lá quanto isso já desvalorizou. Só que eu já havia projetado aqui o início do ano passado, no trimestre, então já fez aqui o 100%, que é 7,66. E aí projetei abril, maio e junho, já rejeitando aqui uma forte rejeição dos 15. Perdeu quase 30% aqui nesse trimestre. Então, 100%, tá vendo que essa faixa aqui dos 7,50, né? Deu aqui uma parada, mas acabou batendo aqui no 6,60. Então, vai buscar aqui uma recuperação que eu acredito que seja pequena, não vai passar desses 7,50, tem movimento até o 7,41, e aí vem buscar o 100%. É 5,87, ou seja, a ainda vai bater os R$ 6 como mínimo histórico. Olha para isso aqui. Péssimo, né? E a última projeção está lá nos 3. Movimento até 3,50 pelo menos. Então, está bem complicado. E com uma inflação cada vez mais alta, o que que acontece para o varejo? Selic cada vez mais alta, o que que acontece para o varejo? A vida não anda fácil. As pessoas têm que comer, têm, mas vão comprar muito menos, porque com uma inflação cada vez maior, cada vez mais alta, disparando, o poder de compra fica menor. Então você precisa cada vez mais de dinheiro, né, de nota, para poder manter o seu padrão. E muitas vezes você não consegue. Por mais que você trabalhe, aí você tem que trabalhar muito mais, você fica cada vez menos sem tempo para nada. Você tem que gastar muito mais energia para poder produzir, para poder se manter. E a vida continua, né? A vida só vai piorando, porque é como se fosse um ratinho ali na rodinha. É uma corrida de ratos. E não para. E a única maneira de você sair desse ciclo vicioso é com Bitcoin. Porque um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Ai, Ingrid, mas eu não tenho US$ 60.000 para comprar um Bitcoin. Claro, você não vai comprar um Bitcoin, a menos que você tenha os US$ 60.000.
Aí, parabéns. Mas ele é altamente divisível, então você vai comprar o equivalente a X satoshis. E você vai começar a acumular para poder garantir um futuro melhor. Mas as pessoas não estão preparadas para essa conversa, infelizmente. Continue aí na corrida dos ratos. Magazine Luiza. Magazine Luiza é outra, né? Porque com uma Selic mais alta, fica bem complicado aqui também para o varejo, né? Principalmente para esse segmento delas, né? Não só de alimentos, mas para eletroeletrônico, eletrodoméstico. Elas tiveram um bom desempenho na pandemia, mas também como não souberam trabalhar o e-commerce, que elas fizeram tudo nas coxas, a coisa, né, descambou. Então essas empresas, elas cada vez mais têm uma alavancagem mais alta, né? Alavancagem relativamente elevada e muitas também atreladas à Selic. Por isso que a dívida delas só aumenta. É o caso do Magazine Luiza, Açaí, Casas Bahia, o imobiliário também, o JHSF3, e assim vai. Então, para elas, o impacto da Selic alta é negativo. Magazine Luiza, vamos lá ver as zonas aqui da semana, que eu não separei, mas ela abriu a semana em 10,38 máxima e a mínima 9,77. Bom, Magazine Luiza, ela tá aqui já trabalhando, né, porque vai fazendo suporte 9,50, trabalhando aqui numa divergência de alta. A gente vê espaço até a média de 20. Isso aqui é a abertura de agosto, a abertura de setembro está onde? A abertura de setembro está aqui para cima, que é, vou botar aqui, 12. Aqui é a abertura do mês de setembro está aqui para cima. Ela ainda voltou aqui no dia 18, mas depois confirmou que os 11,50, foi no dia 20. Então aqui já é uma divergência. Também tem gap aqui para fechar, ela tem movimento até os 10,50. Para a próxima semana, acredito que ela não passe nos 10. Ela tem no máximo aqui, ó, R$ 10,02. 19,77 é uma resistência, é a mínima da semana anterior a essa. Já é o 23 de setembro. Te ver aqui, a gente tem resistência em 10,83 ainda. Pode voltar a se aproximar desses 11,50. Por enquanto, esse espaço aqui, e na próxima semana ela começa, que é a primeira tentativa de reversão, em 10. Isso se não acontecer nada no fim de semana, claro, né? Que as médias na semana indicam continuação e no mês, idem. No mês, idem. E a abertura do ano dela está aqui em cima. R$ 21,27. Fez grupamento, adiantou? Não. Assim como o Casas Bahia. Então, aqui eu já havia projetado até o movimento de agosto, onde muito papel, mês que muito papel reverteu. E aí, o 61,8 ainda está em R$ 8,48, ou seja, o movimento dela pode continuar muito bem. Ela pode aqui bater 10, mas se a situação para o Brasil piorar, ou seja, se houver a tendência, né, de boletim Focus, no relatório Focus, é sempre projetar para cima, Selic, inflação. Então, se as coisas piorarem, né, ainda pode bater 9, vai fazer mais um movimento, até vir buscar esses 8,50 aqui. 100% é 7, a última projeção uns R$ 5, trimestre. A preocupação com o cenário fiscal no Brasil está sempre no radar e vai continuar, porque o governo é um governo que gasta mais e arrecada de menos, apesar que toda semana, você pode ver que sai nas notícias, eles estão sempre estudando uma maneira de cobrar um novo imposto, de criar um novo imposto. E o governo socialista é assim. O governo socialista é assim. Quem vive no Brasil hoje está
totalmente engessado. Se levantar o dedo mindinho, se fudeu, não é mesmo? Você não pode fazer nada. Aliás, a liberdade nunca existiu. Então, o que vai jogar o Brasil na lama de vez vai ser o Drex, a moeda digital, porque é onde o governo vai ter controle total sobre você, sobre quem vive lá. Eles já começaram a querer detonar a rede social, né? Botar a rede social abaixo. Daqui a pouco, né, confiscando hoje, confisca uma rede social, amanhã vai ser a sua conta bancária. A única forma, qual a única forma, Ingrid? Bitcoin. Bahia. Vem aqui, Casas Bahia. Os pontos da semana 5:15, abertura dessa semana, 5:50 máxima, 5:08 mínima da semana anterior. A Bahia também tem um movimento aqui até os 5, ó, movimento aqui de continuação, apesar de que eu já tenho resistência ali no, aqui na faixa de 4,70. No entanto, né, na próxima semana é bem provável ela voltar aqui nos 4,50, porque ainda tem um pequeno gap para fechar. Ó, isso aqui é movimento de agosto também. Vamos ver a abertura de setembro. Tá aqui para cima, né? 7,40 é a abertura de setembro, o mês inteiro em queda. Então, probabilidade de mais movimento até refazer aqui essa perna, né? Voltar a 5. Porque a média, ela vem acompanhando aqui a oscilação do preço do ativo aqui. Esse movimento de 3 de outubro, ó, já mostrou exaustão desses 4,70, tá vendo? Então, ela pode voltar aqui até refazer essa perna. Faz mais um movimento aqui, ó. Movimento pequeno sai de barra, volta os 4,50. Porque é onde a média, enquanto ela volta nesses 4,50, vem dar apoio e começa aqui a, tipo, abraçar o preço até ela jogar o preço aqui para cima outra vez. Bem complicado. Olha a semana. Tá tentando aqui o movimento de reversão, mas nada ainda. Agora, Casas Bahia, aqui a abertura do ano dela, que é 11,34, a gente vê que a zona de compra dela está daqui para baixo. Então, se Casas Bahia não voltar a superar esses R$ 8, tá bem complicado aqui pro papel, hein? Tá bem complicado. Já começa a ver aqui uma divergência, mas ainda não teve nenhum gatilho aqui para mostrar que o preço vai disparar. Tá vendo que a média ainda vai se aproximando, ainda não tá dando suporte ainda. Então, enquanto ela não superar 8, nada feito. Tá bem ruim aqui pro papel também. Ó, tá vendo o espaço que a gente tem? Porque ela confirmando aqui esses 8, faixa aqui de R$ 8, ela vai buscar a abertura do ano, vai buscar os R$ 11. Está bem complicado, bem complicado. Então, as empresas, né, que elas têm um caixa líquido, ou seja, elas têm mais caixa do que dívida no seu balanço, elas tendem a se sair relativamente melhor num cenário de aperto monetário, um Selic mais alto. Agora, essas empresas aqui, como varejo, seja alimento, seja o setor aí de eletrodomésticos, né, segmentos de eletrodomésticos, de eletrônicos, como Casas Bahia, Magazine Luiza, esqueça, né? Elas já, a alavancagem delas é muito alta e a tendência é aumentar, porque também muitas estão atreladas à Selic. Por isso tem dívida alta. JHSF3. JHSF3 construtora aí de alto padrão, já mostrei há algum tempo, né, a situação das construtoras no Brasil.
E ela é uma líder no mercado de alto padrão. Ela não atua apenas na construção civil, mas também shopping center, hotéis, aeroportos de luxo. Tá o quê? Tá bem ruinzinha, né? Também. Ela tem aqui a abertura da semana em 4,12, a máxima 4,19, a mínima R$ 4,07. Vamos ver onde ela abriu aqui o mês de setembro. Vou botar aqui, tá aqui. 4,35. Então, ó, é o movimento que ela vai refazer na semana que vem. A possibilidade aqui é de continuação. Então, já fechou com gap. Ó, 4,27 eu tenho suporte. Então, ela vai buscar esse movimento aqui, vai refazer esse movimento, essa perna, podendo até atingir o que bateu os 4,50. Movimento aqui até R$ 4,40. Ela tem gap aqui também para fechar. Vai fazer mais uma recuperação até voltar aos 4. Olha a semana. Na semana, né, o que a gente tem aqui? Possibilidade de um ombro, cabeça, ombro invertido. Não, ombro, cabeça, ombro. Não, porque esses movimentos aqui estão muito altos, né? Eles teriam que ficar mais aqui embaixo. Mais aqui para baixo, não. O ombro, cabeça, ombro, não. Não. Esses movimentos aqui estão muito altos. Mas, ó, a gente vê pelo Rick Nash que está engolfando. Isso aqui é um movimento de alta, uma pressão de compra aqui, nos 4. Mas aí, ela só sai dessa acumulação aqui nos R$ 5 ainda. Olha o mês. No mês eu tenho uma cama de gato aqui para JHSF3, JHSF Participações, né? Que a abertura do ano passado está aqui, em R$ 4,34. Que é também, olha, a abertura do mês, né? 4,66 é movimento de 2022, né? E 5,29 ela pagou dividendos, ó. Não é 5,29 não. Abertura do ano. Sempre que olhar, porque senão. 5,26 é a abertura do ano. De 2022, um pouquinho mais abaixo, em 4,61. Então, por enquanto, há um limite aqui de movimento. Enquanto ela não sair desses 4,50, ela também não avança. Mas ainda assim, vai de encontro ao número inteiro e se aproximar da abertura do ano. 6,13 já é movimento aqui de 2021. A máxima histórica dela está lá nos R$ 8, que é a pandemia. Então, o que que eu projetei aqui? Eu projetei esse movimento aqui de julho, agosto e setembro. O que eu projetei aqui? Ela já fez aqui esse movimento? Não. Devo ter projetado aqui no ano. Eu projetei aqui. Eu projetei o ano de 2022. Ela em 2020 bateu aqui 8, né? 8,16 é a máxima histórica dela. E aí projetei esse movimento aqui de janeiro, ó, do ano de 2022, que é o engolfo. Mas para isso, ela tem aqui a faixa dos R$ 7, né? Ela pode voltar a atuar em sombra, mas para isso ela tem que voar aqui dos 8, né? Ultrapassar, superar os 8. E aí, o 61,8 ainda está em 8,69. Ela pode renovar a máxima histórica aqui, 100% 9,87. Mas ó, ainda há muito vendedor aqui no 5. Para a próxima semana ela vai refazer isso aqui. Agora, né, superando os 4,50, aí ela volta a R$ 5. Pode voltar a se aproximar da abertura do ano, que está um pouco mais acima, 5,26. Por enquanto, no máximo é isso. Ainda pode voltar a atuar em sombra, mas ela tem que se alavancar aqui dos 8 ainda. Tem muito, muito que andar ainda
a JHSF Participações. Então, o foco dela é empreendimentos de luxo. Mas para o que é, tá bem ruim. Tá bem ruim. Porque também tá muito alavancada. Também tá muito alavancada. Tem mais dívida do que caixa. E também estão atreladas à Selic, né? A dívida delas, atrelada à Selic. Localiza também, movida. BH-Bor. Elbor. Tem muito tempo também que eu não vejo. Ixi, ó, também tá bem ruim, ó. Nem tem liquidez isso. 1,91 abertura da semana, 1,94 máxima, 1,84 mínima. Ó, já tem aqui uma bandeirinha de baixa, bem ruim aqui para o papel, cruz credo. Olha a semana, ó. A pressão de venda antes de R$ 2 ainda. Olha o mês. Eu nem marquei aqui, mas a abertura do ano está em 3,42. Eu tenho média de 20 aqui na faixa de 2,50. Quer dizer, a primeira resistência dela é 2 para vir buscar os 2,20. Eu acredito que ela ainda vai ficar trabalhando esse intervalo aqui durante algum tempo, até superar esses dois, porque a gente vê que a média, tem que esperar a média começar a se aproximar, vir buscar esse 1,90, começar a se aproximar de 1,90, até ganhar suporte e jogá-la aqui nesses 2,50. Ah, mas está muito ruim. Deus me livre, o desempenho dela no passado foi péssimo. Ou seja, se ele que é alta para as construtoras, é péssimo também, porque o poder de compra diminui, né, já com a desvalorização da moeda, e ninguém consegue financiar nada, porque a inadimplência também está alta. É bom para os bancos, para as seguradoras, que eu também já mostrei? É, de uma certa forma é. Mas tem muito banco também que sofre com uma inadimplência alta, né, como o Bradesco, Santander, e a tendência é continuar. Tá vendo que eu tenho da resistência aqui em 96, ou seja, antes dos R$ 2. Como não tem muita liquidez nem numa hora, isso eu acho que vai ficar galopando aqui nesse intervalo, nesse range, até ganhar suporte para voltar a superar 2. Tá bem ruim aqui, ó. Acho que ela vai ficar ainda nesse range aqui durante algum tempo. A gente tem bandeirinha de baixa. Agora, se projetar isso aqui, naturalmente que ela vai para o centavo, não. 1,79 ainda. Ela ainda pode renovar mínimo. A mínima histórica dela é 1,47. É 2009. Não, 1,64. Ah, ela pode se aproximar, ó. Vendo ali que o 100% é 1,79. Ainda tem movimento aqui para baixo ainda, para Elba. Bem ruim. Bem ruim. E JHSF3 e Elbo, do setor, as que estão mais alavancadas. Então, complicado. Vamos lá para as locadoras. Também estão bem alavancadas e grande parte das dívidas delas atreladas à Selic. Além, né, de ter a situação no Brasil com os carros elétricos, né, BYD da vida, que também tá tirando o mercado delas, né? Isso é outro falhanço, né? Quem acredita em carro elétrico e ainda pior, chinês. A China vai lentamente, o Brasil está se tornando uma verdadeira China, porque eles vão comendo pelas beiradas. As pessoas não estão preparadas para essa conversa. Movida.
Aqui tá as zonas da semana, né, os pontos aqui da semana, 6,26 abertura, 6,54 da semana passada, 6,75 máxima, 6,23 mínimo. Então, a movida aqui, ela por enquanto, tá aqui nesse movimento, antes do 6, ela como tem suporte, ainda não confirmou esses R$ 6, né, ainda tem um gap aqui, aliás, para fechar, ainda pode bater o 6,12 na próxima semana, tentar fechar esse gap, que a média já começa a se aproximar, e depois a gente tem um espaço até a média aqui de 20, onde ela pode voltar aqui nesse 6,26. Aqui está a abertura de setembro. Mas na semana, né, a situação aqui não tá fácil, não. Terminou a semana perdendo 5,61 e o mês, ó. Tá vendo que a média começa a se aproximar? A gente tem média flat aqui de 8 ou de 20 na faixa de R$ 9, 8,70. É esperar que a média comece a dar suporte para jogar a movida aqui para cima. Aqui está a abertura do ano dela, que é 11,83. Mas essa faixa de 5,92 é o nível de abertura dela, o IPO. Foi em 2017. A mínima histórica dela é R$ 4,06. 6,12 é da pandemia e 5,78 do ano, por enquanto. Então, ainda não confirmou esse 6. 6, de certa forma, vai dando suporte. Se ela confirmar o 6, que a grande possibilidade, o próximo suporte dela é outubro de 2018. Ou seja, né, está aqui a abertura em 4,78. A Movida ainda pode buscar os R$ 5, pode renovar a mínima histórica do ano. Olha o desempenho dela no passado, péssimo. 3 meses. Ó, a gente já vê a média aqui de 8, na faixa aqui de 8,50, já dando uma brecada aqui, ou seja, tu não vai passar daqui agora. Ó, eu tenho longa sombra ainda. Apesar de que quando eu tenho uma barra grande, me aparece o movimento seguinte, um candle de longa sombra, isso aqui já me dá a continuação, que a gente vê a pressão vendedora aqui em 8 ainda. Mas, para que a gente tenha a continuação do movimento prévio, ó, ela tem que confirmar o 6. Confirmando, eu tenho um movimento aqui de outubro de 2018. Não está fácil para as locadoras também. Agora, algumas empresas também de tecnologia que possuem, né, caixa líquida também ganham, né, mesmo com uma Selic mais elevada. Só que a tecnologia no Brasil não é como os Estados Unidos, não tem aí o gás da inteligência artificial, nem tem isso. Mas a gente tem a TOTS, que ainda sobressai, tem um desempenho melhor aí que local web da vida. Tem Telbras também. E a TOTS, por enquanto, ela vai fazendo suporte aqui nos 28. A TOTS abriu a semana em R$ 28,20 e a máxima ficou em 29,42, a mínima está aqui nos 28. Quer dizer, para a próxima semana, ela tem suporte aqui em 28, ainda pode fazer mais um movimento aqui, olha, até a média de 20, né? Alcançar aqui os 28,50. Só que ela também tem gap aqui para baixo para fechar. Agora, se ela confirmar, o próximo suporte dela está aqui embaixo. Ela vem buscar os 27. Que eu tenho essa barra grande aqui de 5 de agosto, ela acabou engolfando aqui. A gente tem um piercing line. Vamos ver até onde ela foi. Isso aqui é um piercing line. Olha, bateu 61,8 e despencou. Agora, ela se segurando aqui nos 28, que ela também na última semana deixou aqui um engolfo, já começa a entrar uma pressão de compra aqui, então, ah, o que indica aqui é que ela pode testar mais vezes esses 28 até voltar aqui para os 29,50, porque tem gap aqui para fechar.
Já começa a trabalhar uma divergência de alta aqui também. Vamos ver se ela vai se segurar nos 28. Então depende muito aqui desse número inteiro. Se ela confirmar, ela vai buscar 27 pelo menos. Vai fazer mais um teste aqui para baixo. Então, sempre que você for projetar um movimento ou um candle, né, um padrão de candle, vá buscar a sua saída no 68. Não pegue o 100%. Acontece? Acontece, mas geralmente, quando chega no 61,8 da projeção, despenca, reverte. Foi o que aconteceu aqui. Então, a resistência aqui de TOTOS está nos 31,50 ainda, para poder refazer boa parte dessa perna aqui. Olha o mês. Ó, também já desconfigurou tudo aqui, pagou dividendos, né? Vamos ver aqui. A abertura do ano está aqui. A abertura do ano passado, R$ 26,28. Ainda pode buscar os 27. Eu não sei se eu coloquei aqui de 2022, mas eu tenho aqui o movimento dos 28. Não, a abertura do ano. A abertura de 2022 está mais abaixo. É 27,60. Já, ela tem o suporte aqui dos 28, ainda pode buscar os 27 se confirmar, porque as médias aqui estão bem, bem grudadas, ó, nesses 28,50. Agora, o problema aqui da TOTS está aqui para baixo. Movimento de 2022, é R$ 22. Aí aqui, perdendo esse nível, ela vai encontrar suporte aqui embaixo, no 18. Já começa a atuar aqui em 2020, na pandemia. A máxima histórica dela está aqui em cima, é 2021, em R$ 39,69. 3 meses. Ela tem um triângulo simétrico aqui agora. A zona de decisão é 28. E reversão, 22 só. Ou seja, a pressão maior de venda vai ser aqui embaixo só. Então, dá muito vendedor aqui em cima. O desempenho dela não foi muito bom no ano passado também não. Intelbras, vamos ver Intelbras. Intelbras abriu a semana em 20,36, máxima 21,58, mínima R$ 20,38. Para a próxima semana, a Intelbras ainda pode buscar aqui os 20,50 até reverter. E é a principal resistência dela. Por enquanto, a gente tem possibilidade aqui de fundo duplo. Se ela realmente confirmar os 20,50, ela vai a 21. Porque, ó, a média de 8 começa a vir dar suporte. Eu tenho média flat antes dos 21,50, que é 200, e é de 20 também começa a acompanhar, né? Começa a vir aqui em busca do. Vem de encontro aqui aos candles. Essa aqui já começa a dar suporte. Então, a gente pode ter um movimento maior aqui se ela confirmar os 20,50. Ainda pode buscar esse nível aí na próxima semana. Olha a semana. Já começa aqui nos 20, foi a mínima da semana 19,87. Já começa a aparecer candles de indecisão, que ela já veio atuar nessas sombras aqui, de julho e início de agosto. Então, a gente ainda tem um espaço aqui até a média de 8 pelo menos, e ela ainda pode atuar nos 21. Agora, se confirmar os 20, ela vem buscar os 18,50, o próximo suporte aqui de Intelbras. Ó, enquanto tiver a sombra exposta, os testes vão continuar. A abertura do ano dela, deixa eu ver onde é que tá, que eu não botei aqui. Tá aqui. 21,51. Por isso, a recuperação que ela tem aqui. Agora, a tendência dela é de baixa, né? E onde que ela vai reverter isso? 26,50. Só aqui em cima. Aliás, não.
Tem esse movimento aqui de junho, 27,50. Só aqui em cima que ela vai reverter. Porque ela vinha formando aqui um alargamento. E aí, para que ela volte aqui, para fazer um movimento mais amplo, só nos 27,50 ainda. Ou seja, ela tem que superar esse movimento aqui de junho do ano passado. A abertura do ano passado está onde? Está aqui para cima, uns 29. Então, aqui, movimento é de recuperação para a Intelbras. VEG. A VEG até mostrei uma entrada ontem, uma venda, mas ela segura outra vez aqui no 54,20. Ela já tinha aqui um gap, né, durante a semana, na quinta. Não fechou esse gap ainda. E ainda conseguiu voltar aqui. Quinta não, quarta, né? Ainda conseguiu voltar aqui no 55. É isso mesmo. Na quinta-feira. Ontem, né, na sexta, voltou nos 55, mas a tendência ó, é voltar aqui em sombra e ela ainda tem movimento em 53,68. É o próximo suporte dela. Depois, se confirmar, né, os 54, nos R$ 52,50, que foi onde ela acumulou anteriormente. Aqui é a abertura de setembro, ela renovou a máxima histórica, né, na quarta-feira, que foi 56,37. E o problema dela, né, de reverter, é mesmo no 51, a pressão de venda vai ser maior aqui embaixo. E aí, confirmando, o próximo suporte dela está nos 46, aí ela fecha a gap aqui no final de julho. Mas, apesar da exaustão aqui, o movimento ainda é de forte alta e a VEG ainda pode bater os R$ 56,88, que é a última projeção aqui de 2022, abril mais junho. Ela ainda pode renovar a máxima histórica até entrar um movimento mais expressivo, uma pressão maior de venda aqui para cima. Por enquanto, a correção que ela fizer aqui vai ser pequena. Ainda tem movimento até os R$ 53,68. Ela vem com forte movimento e a probabilidade aqui de continuar. Você vê que ela entra uma pressão de venda, mas ela logo recupera. Então, o movimento aqui, de venda, pelo menos, não é tão grande, tão amplo. Começa a entrar logo uma pressão de compra e ela deixa muita sombra. É como Sabesp, é bem, papel bem nervoso. Volatilidade sempre alta aqui para VEG. Local Web, que já tem um tempo, né, que eu não vejo aqui o papel. Local Web abriu o mês de setembro aqui com R$ 4,53. A média já começa também ó, a se aproximar para começar a dar suporte. Ela tem a mínima da semana anterior em R$ 4,08. 4,15 é a abertura da semana passada, 4,30 dessa semana. E 4,47 a máxima. Deixa eu ver se é isso mesmo. 4,37 máxima. Então, assim, a gente vê que ela tem movimento até os 4,30. É para fechar gap. O que eu acredito é que o local web ainda vai voltar nos 4, que é a mínima dessa semana, até refazer essa perna aqui e fechar gap. Até voltar a bater os 4,30, que é o espaço até a média de 20. A tendência dela é de baixa. E ainda não confirmou os 4. Ignorando essa barra realmente, se ela realmente confirmar, que ó, média se cruzando, ela ainda vai buscar aqui os 3,80. Ela vai refazer esse movimento que eu ainda tenho sombra aqui, que é o movimento de junho desse ano. Olha o mês. E a zona de compra dela ainda está aqui para baixo. A local web, pelo que a gente vê das médias, apesar da média de 8 que já está bem próximo, preço, né, aqui nos candles, a mínima histórica dela é 2,40. Foi logo a estreia dela, foi em fevereiro de 2020, março ela renovou o mínimo, 2,40. Então a última projeção está em 2,21. Pode ser a próxima mínima histórica dela. Assim, não vejo grande movimento para ela por enquanto. Apesar de que ela já tem aqui uma cunha descendente, um padrão de alta. Mas enquanto ela não sair desses 6,50 aqui, ó, nada feito.
Porque eu tenho a abertura do ano em 5,99 e 6,75 do ano passado. Enquanto ela não voltar a superar os 6,50, nada feito. Porque é onde ela vai confirmar essa cunha aqui. R$ 13,16 é movimento de 2022. Aí, Ingrid, onde que ela reverte essa tendência? Ui, só aqui em cima, nos 17. Complicado, né? E liquidez também dela não tem. Numa hora, vai que não vai. Apesar de que tem muito gap e sombra. Isso para dar stop é logo. Ó, a volatilidade dela é muito baixinha. Então, bem difícil, né? Fazer day trade aqui. No mínimo diário. No mínimo. Você vê que as recuperações dela são muito pequenas. Com exceção aqui no 19 de agosto, mas também não confirmou sim. Então, eu acredito aqui em mais um teste em 4 até reverter mesmo. Para terminar, colocando aqui Ambev. A Ambev vem se recuperando bem, né? A Ambev tem abertura no mês de setembro em 12,80, ainda tem média flat aqui na faixa de R$ 12,40, que a Ambev ainda tem movimento até 12,85, porque ela tinha aqui uma bandeirinha de alta, um mastro bandeira. No entanto, como houve já um rompimento, ela já se aproximou de um número inteiro, a tendência é ela voltar, né, a tendência é ela voltar nesse vértice aqui, os 13, que é o espaço também que a gente tem até a média de 20, e ela tem movimento em 12,85 ainda, ou seja, ela ainda pode voltar na abertura de setembro. 12,65 mínima, 12,94 abertura da semana, 12,70 abertura da semana passada, ou seja, tem várias zonas aqui que ela pode voltar a atuar. E a média está flat numa hora. Então, para a próxima semana ela termina. Tem uma bandeirinha de baixo, já com gap no movimento anterior. O movimento pode continuar aí para a próxima semana de Ambev. Olha a semana. Veja bem que ela bateu aonde? 1,61,8. Ela máxima da semana está em 13,85. E entrou uma pressão de venda instantaneamente. Não tá vendo? Se você pensa numa projeção, projetar um candle movimento e quer uma saída para a tua operação, 61,8 dela. E você também tem que saber projetar, porque apesar, né, de ser uma bandeirinha de alta, eu não vou pegar daqui de baixo, não. Porque onde que ela confirmou os 12? Foi em agosto. Então, eu vou pegar dessa perna, desse candle aqui. O 100% em 14,50. Porque a Ambev, R$ 12, né? Eu tenho aqui a mínima já não é da pandemia, não. É outubro de 2018, a mínima da pandemia está aqui, em 8,94. E desde então, desde 2013, na verdade, que esses 12 aqui foi resistência, e já há bastante tempo, desde 2022, que é suporte. Então, a abertura do ano de Ambev está em 13,72, e ela já começou a entrar aqui numa cama de gato. Ela já bateu aqui, já testou a abertura do ano. Do ano passado está em 13,79. De 2021 está em 13,94. E de 2022, R$ 14,14. Então, ela pode sim voltar a atuar nesses 14,50. A tendência, o movimento é que continuar. É claro, né, que a gente já vê a pressão de venda, ela ainda pode bater 13 até terminar o movimento. Mas a tendência é ela voltar nesses 14 aqui. Ela tem muita pressão de venda ainda aqui. Máxima histórica dela é R$ 20,07, que é 2018. E a mínima do ano dela, por enquanto, 11, que foi a 10,98, que é o movimento de junho. Agora, se ela perder, ela naturalmente, né, vai se aproximar dessa mínima que ela vai buscar os 9,50 ainda, Ambev. Se a pressão continuar aqui. Olha em 3 meses. E onde que ela vai reverter para voltar, né? 18, não, na faixa de 18. Ela só reverte, ela só sai dessa acumulação aqui se voltar a superar 15.
Esse é o movimento aqui para a Ambev. Ela vem se recuperando bem, desde agosto. Ela conseguiu reversão aqui e voltou a superar os 12. Então, mas para a próxima semana, ela vem buscar os 13, né? Ela tem suporte ainda em 12,85. Tem várias zonas aqui embaixo para ela testar e a média está flat.